Fala, seus lindões! Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de novo de Bird Box, porque vocês me fizeram inúmeras perguntas lá no vídeo de explicado, então eu preferi pegar, a maioria dessas perguntas, porque tiveram muitas pessoas que fizeram as mesmas perguntas e resolvi responder elas em vídeo, apesar de ter deixado um comentário fixado lá. Então, pra você apoiar aqui o conteúdo do canal e também sempre receber notificação de quando tiver um vídeo novo, se inscreve e clica no sininho. Eu já vou começar com a pergunta que vocês mais me fizeram sobre o casal, né? O que aconteceu com aquele casal que simplesmente zarpou lá da casa, né? Assim, vamos ser bem sinceros, eles provavelmente morreram. E assim, ao meu ver, eles só foram sacanas mesmo, assim como existe inúmeras pessoas no mundo, independente de estar em um estado apocalíptico. No final das contas, a gente sabe que o ser humano quer mesmo é a sua própria sobrevivência, ser um lance meio singular. Então eu acho que não tem uma maior explicação com relação a isso. E também nesse contexto aí de conexão, né? Isso só dificulta mais com que a Mallory, aí no caso, até porque a gente vê o filme, da perspectiva dela, ela tenha uma dificuldade maior de confiar naquelas pessoas, porque afinal, eles estão lá na casa e tudo mais, eles estão se ajudando. Tem até um momento, uma passagem que ela até fala assim pro Doug, se você tá reclamando, então por que você não vai embora, sabe? Então eu acho que meio que cabe nisso também, né? Porque a policial tava lá, né, no mercado, então ela meio que também pode ter seguido o conselho da Mallory, simplesmente pegou e foi lá e foi embora, né? Mas se eles tivessem sobrevivido, a gente provavelmente teria visto eles lá na escola para cegos, né? Mas não dá para se viver com medo. Então, mesmo que você viva ali naquele carro e tudo mais, eu acho bem pouco provável que eles tenham conseguido. Muitas pessoas também me perguntaram por que os monstros não entram nas casas ou lá na escola para cegos, né? Vamos falar da casa primeiro. Quando a gente pensa na nossa casa, é o único lugar que a gente se sente seguro, né? Se imagina aí numa situação em que você foi assaltado, o que você quer primeiro? Às vezes você nem quer passar na delegacia para fazer boletim de ocorrência, você só quer chegar logo em casa, porque você se sente seguro ali. Então, mesmo que você tenha alguns traumas na sua vida, você tenha alguns problemas e tudo mais, o lugar que você se sente seguro é em casa, a não ser, lógico, que o seu trauma venha a partir de casa, mas o objetivo sempre vai ser você almejar um lugar seguro, ou seja, ter a sua própria casa e tudo mais. Então, de fato, a casa é o lugar em que a gente se sente mais confortável, né? Mas aqui no contexto apocalíptico e tudo mais, a casa é o único lugar em que eles têm algum contato humano com outras pessoas, né? Porque a gente vê em vários momentos eles tentando ali fazer algumas conversas de rádio, tentar se comunicar com alguém e não tem resposta. Então, teoricamente, as pessoas naquela vivência ali são as únicas pessoas que sobreviveram ao apocalipse. Então, você se sente seguro porque você ainda tem algum contato humano e você, de certa forma, tá seguro ali. Lógico, a gente não contava com o Gary na vida de ninguém, né? Mas você se sente seguro porque você já aprendeu que, por exemplo, você não pode ver diretamente, então você tem que vedar as janelas, você tem comida, então você consegue sobreviver até ter uma solução mais prática. Então, teoricamente, ali é o lugar mais seguro de qualquer lugar que eles estariam ali pelo mundo. E aí, nesse contexto dos monstros serem o medo das pessoas de forma externa, né? Muitas pessoas chegaram a me perguntar se os cegos, eles não têm medos, não têm traumas e tudo mais. Lembrando, de novo, a gente tem que lembrar que a gente tá assistindo da perspectiva da Mallory, né? Então, a gente tá vendo mais do medo dela e um pouco, assim, daquelas pessoas que estão no convívio dela. Querendo ou não, o filme, ele não aborda tanto aquela questão ali do instituto, da escola para cegos. Então, a gente não tem como dizer se um cego morreu de fato, né? Até porque, assim, ali não tava super lotado e a gente tá pensando num estado inteiro e ali é o refúgio mais seguro, né? Que é essa escola para cegos. E não necessariamente todos ali são cegos, né? A gente tem personagens que são perceptíveis que não são. Mas, ao mesmo tempo, essa linha paralela aí entre os cegos sobreviverem, né, e a escola para cegos ser um local seguro em que os monstros não entrariam lá de fato, eu acho que tem muito também da esperança, da fé dos cegos, né, porque a gente não sabe da história daqueles personagens, a gente não sabe se eles nasceram cegos, se eles ficaram cegos, né, no livro inclusive tem uma passagem em que eles até falam lá quando ela chega na escola para cegos que eles cegaram algumas pessoas porque era a forma mais segura, mas que com o tempo eles viram que não era necessário mais fazer isso, né? Tanto que a Mallory, ela até fica assim com medo, porque era nítido ver que algumas pessoas foram cegadas pra sobreviver, e aí ela não sente muita confiança de ficar lá. Ficaria pesado pro filme? Ficaria, até porque não é o foco do filme aqui, né? Muita gente chegou a falar até, faz um comparativo do livro com a série, mas a Bel Rodrigues, que é uma booktuber maravilhosa que eu gosto muito, ela fala bastante de perfis, né, de psicopata,
psicopata, serial killer e tudo mais. Ela já fez um vídeo assim, eu acho que tá bem completinho, acho que vale a pena conferir. Mas eu acho que tá mesmo nesse contexto de esperança, porque assim, querendo ou não, os cegos eles estão acostumados com aquela vida, né? E aqui a gente vê que a gente precisa ser acostumado a não enxergar pra não ver de frente, né? Esse monstro, não bater de frente com o nosso medo. Então, como o filme fala em vários aspectos sobre esperança, de sobrevivência e tudo mais, eu acho que os cegos eles são um exemplo de superação aí que o filme traz. Não é só uma questão assim principal de tipo, por eles serem cegos é porque eles não veem as criaturas diretamente, porque precisa ser visto diretamente. Eu acho que tem um contexto muito mais profundo aí. E ainda nesse contexto de esperança, né, uma das coisas que eu pensei depois que eu assisti a terceira vez o filme, né, porque eu assisti na CCXP, eu assisti depois de novo no dia que estreou, e depois assisti de novo com meu namorado, e aí eu fiquei pensando muito naquela história do Tom, né, porque ele fala que quando ele subiu na árvore, ele viu 5 pássaros voando, ou seja, era ali a representação da esperança dele, né, porque ele fala nesse momento até que as crianças, elas precisam disso, que é justamente o que move aí pra você seguir em frente com a sua vida e tudo mais. E aí eu fiquei pensando que talvez essa história, já que tem essa conexão ali, né, dos pássaros, dos 3 pássaros ser a Mallory e os filhos, e aí aquele pássaro isolado ser ela, que eu falei lá no explicado, né, eu acho que na visão do Tom, esses 5 pássaros seria ele superar, né, isso com as crianças e com ela, e talvez até eles terem uns filhos, e aí a gente teria 5 pássaros voando, que nem a gente viu no final, que são 3, mas aí no caso, né, o Tom já tinha morrido, então essa era a esperança dele, e por isso essa história, né. Inclusive, gente, eu acho que Bird Box, ele é interpretativo, muita gente chegou a falar do contexto religioso, mas como o próprio Charlie disse, tem inúmeras formas de você acreditar nesse monstro, mas no final eles querem dizer a mesma coisa, que é o nosso fim. Então, tudo bem você acreditar por um viés religioso, ou você acreditar pelo que eu contei no vídeo anterior, né? Até porque aquele vídeo teve muito da minha interpretação, mas também de coisas que eu li, que eu vi. Inclusive, eu deixei os links das fontes na descrição do vídeo. Acho que vale uma pena você ver. Eu vi que tiveram pessoas aqui no Brasil que também fizeram um explicado e a perspectiva delas era diferente, né? Eu vi que teve gente que falou que o cara, o Gary, né, ele ficou doidão quando ele viu os desenhos, porque também era possível meio enlouquecer, né, só de ver pros desenhos. Só que o Tom vê aqueles desenhos e ele não enlouquece, né? Ele não se mata naquele momento. Eu acho que cada um tem sua interpretação. O filme, ele é aberto justamente pra isso, mas assim, a gente também tem que considerar algumas questões que muito do que eu falei nesse vídeo explicado, a própria diretora confirmou e a própria Sandra Bullock confirmou, né? Inclusive lá no painel da CCXP, que ela apareceu, falou com a gente e tudo mais, ela já tinha falado dessa questão da maternidade. Então tem sim essa questão, tem coisas que a diretora pensou, que o roteirista na adaptação ali pegou da base do livro e não necessariamente essas histórias precisam ser idênticas, tem muita diferença realmente, e foi que nem eu falei na minha crítica, né, tem coisas que eu acho que é legal você assistir, que nem eu li o livro depois de assistir, e tem coisas que eu vejo assim, pô, isso daqui é mais legal no livro, isso daqui é mais legal na série, né, por exemplo, o momento em que o apocalipse começa, pra mim é muito mais interessante na série do que no livro, mas tem algumas outras informações no livro que são bem mais interessantes, inclusive os personagens que vivem ali na casa. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Bird Box. Pode deixar suas dúvidas, eu vou tentar responder o máximo possível, mas, gente, estamos, ó, de férias, ano novo tá aí, vai ter mais vídeo aqui no canal que tá planejado, mas hoje eu viajo, mas assim, deixa aí nos comentários se você tem mais alguma dúvida. Não pretendo fazer mais vídeos de Bird Box, mas eu achei que esse vídeo aqui era bem necessário, porque muitos de vocês me perguntaram isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!